Queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ter uma tarde de estudos agradável e proveitosa. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Senhor da vida por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo à distância, mas com os corações, com os pensamentos unidos, estudando esta doutrina libertadora e consoladora. Que Jesus nos abençoe e nos inspire hoje e sempre, graças a Deus. Então, o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 10. Né? O capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Antes, porém, nós gostaríamos de fazer um apelo a todos os corações generosos e bondosos para que procurem colaborar com a arrecadação para a festa de Natal dos nossos assistidos, os assistidos da nossa Casa do Caminho. Né? Agradecemos e que Deus abençoe a todos. Né? Então vamos iniciar o nosso estudo, começando pelo item 1. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então diz o seguinte: tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus capítulo 22, item 34 a 40. Né? Então, olha que coisa interessante. Moisés recebeu a tábua da lei, os 10 mandamentos que nós conhecemos, né? E Jesus vem agora dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas, do fundo do coração, e amar ao próximo como a si mesmo, nesses dois mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Então vamos analisar essa questão que é muito importante. Né? Por que esses dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas? Porque quando nós conseguirmos atingir um estágio moral em que nós verdadeiramente amemos a Deus e ao próximo como nós mesmos, então não precisamos de outras leis. Tudo aquilo que os 10 mandamentos ensinaram e aquelas mandamentos, aqueles ensinamentos que os profetas nos trouxeram, todos eles estarão substituídos por a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque Ele é o Criador, é o nosso Pai, é amor, Ele é amor. E se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós verdadeiramente, claro, nós não vamos nos permitir cometer qualquer ato que possa prejudicar a quem quer que seja. Por isso que Jesus disse, nesses 2 mandamentos estão toda a lei e os profetas. Mas isso nós temos que atingir esse estágio de moral elevada, de mundos felizes. Hein? Nós estamos caminhando para isso. Ainda não chegamos lá. Mas Jesus já está nos dando o caminho para que nós possamos atingir esse objetivo. Né? Então,
é interessante nós refletirmos sobre este mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós atingirmos esse estágio, não precisamos mais nos preocupar com polícia, com prisão, com juízes, com advogados, enfim, porque os nossos espíritos já estarão numa elevação que não nos permitirá cometer qualquer injustiça, qualquer ato que venha a prejudicar alguém, né? E aí vem uma consequência que ele diz o seguinte, o item 2, fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Isso aqui está, então, confirmando. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, ou não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem, né? Então, essa é a grande lei, a lei do amor, né? Tratai os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. E aí vem uma narrativa interessante. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, para saldar a sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, quer dizer, uma quantia bem menor do que aquela que lhe foi perdoada, né? E, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes, até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as falhas que seu irmão houver cometido contra vós. Então, perdoar os inimigos, perdoar aqueles que lhe devem. Ora, se aqui tem uma reflexão muito importante. O Senhor aqui é a representação figurada de Deus. Então, nós, como devedores que somos, se nós pedirmos perdão, se nós implorarmos com sinceridade, o Senhor nos perdoará, o Senhor vai nos, ajudar na nossa caminhada, né? Mas nós precisamos perdoar aqueles que nos devem. Nós temos que ter esse sentimento de piedade, de amor ao próximo, de perdão. Se eu não perdoar, como é que eu quero ser perdoado? É aquela história que está na oração dominical, né? O Pai Nosso. Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Ora, eu estou já colocando a condição: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoar. Ora, se eu não perdoar, não vou ser perdoado. Então, essa é a consequência das coisas, né? Então, essa lição
é para que a gente possa prestar atenção e não guardar ressentimentos, nem condenar quem quer que seja. O perdão deve ser uma preocupação de todos os filhos de Deus. Perdoai-vos uns aos outros, para que Deus vos perdoe. Né? Mais adiante nós vamos ver a parábola dos credores e dos devedores, que tem aquela frase célebre de Jesus: dai a César o que é de César. Né? Então os fariseus então se retiraram, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Né? Então aqui tem uma reflexão também importante. Não é só a questão do dai a César o que é de César. Jesus, tudo o que fazia, tudo o que ele fez e falou, gerou consequências, ou vai gerar, continua gerando consequências pelos séculos afora. Né? Então aqui, além dessa questão da malícia dos fariseus, nós podemos atentar aqui a questão do tributo em si, que é uma questão necessária ao funcionamento da sociedade. Então, nós geralmente não gostamos de pagar tributo, né? É meio chato. Mas, na realidade, o verdadeiro cidadão, ele tem que pagar tributo e ele tem que ter essa consciência de que é através desse tributo que as autoridades movimentam a máquina do Estado, né? Para que nós possamos receber os serviços, digamos assim, que o Estado oferece ao cidadão. O fato de, às vezes, o Estado não oferecer o que deveria, isso já é uma outra história, questão de honestidade. Mas vamos aqui nos prender à questão do tributo. O tributo é devido, a gente tem que procurar saldar com a nossa responsabilidade para que o Estado tenha meios de nos proporcionar um conforto, né? Uma situação confortável. Né? Então, essa questão de Jesus, ela pode ser interpretada dessa maneira também. O tributo é uma contribuição que todos devem, de acordo com os seus ganhos, sei lá, todos devem colaborar. Todos somos cidadãos, temos que colaborar com isso. Hein? Então essa é uma face dessa lição. Né? Aí, mais adiante, nós vamos ter a lei do amor, item 8, que é interessante. Ele diz o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento
é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Né? Então, olha que coisa bonita, né? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, Deus é amor, Deus nos criou com todo o amor. Nós somos uma obra do amor de Deus, que nos deu a vida, nos deu a inteligência, nos deu os meios de a gente caminhar, vencer, nos deu até o livre-arbítrio, né? Que Ele confia em nós, Ele quer que cada um de nós vá desenvolvendo a sua própria consciência e se torne um cidadão de bem conscientemente, sem precisar de aguilhão. Nós, infelizmente, ainda precisamos de aguilhão. Sabe o que é aquele aguilhão que a gente cutuca no boi para ele andar, puxar a carroça? Nós ainda precisamos do aguilhão. Mas a lei do amor, ou melhor, Deus nos criou com todo o amor e nos colocou o amor no coração para ser desenvolvido. Né? E então ele diz o seguinte, que essa frase final, a lei do amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Isso aqui está muito interessante. O que é a personalidade? Né? Tem pessoas que têm a personalidade forte, né? A gente diz assim, fulano tem uma personalidade forte, né? Significa que ele não tem lá muita educação, né? Personalidade forte geralmente é meio truculento, né? Então o amor substitui a personalidade. Nós deixaremos, quando nós amarmos verdadeiramente, nós não seremos truculentos, né? Seremos amorosos, né? E ele substitui essa personalidade pela fusão dos seres. O que é a fusão dos seres? É a sintonia de uns para com os outros. Né? Então, se nós nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos recomendou, nós estaremos em sintonia uns com os outros, seremos uma fusão, quer dizer, nós não teremos as brigas, as discussões, os mal-entendidos e uma série de complicações que nós ainda temos, porque quando a lei do amor se instalar em nossos corações, nós estaremos fundidos, digamos assim, a fusão das consciências do amor de uns para com os outros. Nós nos amaremos reciprocamente e fim de história, fim de papo, como se diz, né? O amor resume tudo, né? E aí nós vamos ver aqui no item 9, que ele também diz o seguinte: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Então, o amor é de essência divina, como já lemos aqui. Nós somos filhos do amor. Todos nós temos amor no coração. Só que esse amor ainda é muito sufocado pelo egoísmo, pela inveja e por tantas outras maldades. Né? Então, mas no fundo existe o amor lá dentro, que ele precisa de uma movimentação para poder se revelar. E ele diz aqui que o homem mais vil, mais abjeto, ele tem amor. Ele tem amor por alguma coisa.
E engraçado, eu já observei algumas vezes que pessoas tidas, digamos assim, não muito corretas, né? Mas elas, eu notava, usam um crucifixo e um cordão no coração. Quer dizer, eles acreditam em Jesus. Então eles têm alguma coisa, embora eles sendo complicadinhos ainda, né? Infelizmente, mas eles têm uma centelha ali, alguma coisa, eles confiam em alguma coisa, né? Alguma coisa divina, né? E eles têm amor ou por uma mãe ou por uma pessoa muito querida, que eles fazem qualquer negócio por essa pessoa. Apesar de serem malvados, serem pessoas ruins, mas por uma determinada pessoa eles fazem qualquer coisa. E, e defendem aquela pessoa com todas as forças. Né? Então, é uma prova de que Deus nos fez com amor e colocou amor em nossos corações para que a gente possa desenvolvê-lo e aplicá-lo. Né? Aí ele vai nos dizer o seguinte, o Evangelho vai nos dizer o seguinte, a prova da reencarnação, para algumas pessoas, causa verdadeira aversão pela possibilidade de simpatias afetuosas pelas quais tem muito zelo. Aliás, a prova da reencarnação para algumas pessoas causa verdadeira aversão pela possibilidade de simpatias afetuosas pelas quais tem muito zelo poderem ser partilhadas por outros. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, porém ela se realizará. Então, o que é que ele está nos dizendo aqui? Que algumas pessoas ficam preocupadas com a reencarnação, achando que numa outra reencarnação, aquelas pessoas que lhes são muito queridas hoje podem ser afastadas e pertencerem ou partilharem esse amor com outra pessoa. Então eles sentem esse temor. Poxa, então o meu amor, os meus amores depois vão ter sentimento com outros e eu vou ficar de outro lado, coisa assim. Então, o Espírito em pobres irmãos. Quer dizer, nós todos temos que ter uma consciência bem clara de que nós somos filhos de Deus, imortais, todos irmãos uns dos outros, que devemos nos amar uns aos outros. Então precisamos ir desfazendo esse amor egoísta que nós temos por algumas pessoas, né, que nos são queridas. Na realidade, nós temos que amar a todos. Né? Então nós temos que, como se diz, ir desfazendo esse amor egoísta, né? Para não ficarmos só achando que vamos viver eternamente com aquele grupo de pessoas queridas. Né? Continuarão sendo queridas, continuarão sendo objeto do nosso amor, continuaremos tendo relacionamentos, às vezes demorados, né? Porque cada um de nós poderá tomar rumos diferentes, tarefas diferentes, para as quais Deus nos designar, e nós temos que estar preparados para isso. Mas não significa que nós vamos perder aqueles amores, aquelas amizades. Né? Isso vai continuar. Aí ele diz o seguinte, ele aqui faz o seguinte, Deus assim quer que a lei do amor
é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma em que ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não. É a humanidade toda, inteira. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo pela sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa sublime lei, reflexo da divindade. Então vemos aqui que o nosso próximo não é só os nossos amigos, nossos familiares, é a humanidade inteira. Nós não podemos fazer distinção entre família, raça, cor, religião, nacionalidade. Então todos nós devemos nos amar. Todos nós somos filhos de Deus. Então não podemos ter esse amor egoísta de selecionar grupinhos de amigos, até porque nos mundos superiores nós seremos convocados para tarefas em diversos lugares do universo, né? Independente de qualquer grupo familiar. Nós não ficaremos restritos a um determinado lugar somente. Nós somos cidadãos do universo. E Deus quer que cada um de nós esteja preparado para desempenhar tarefas e missões em qualquer lugar do universo. Isso será, quando nós atingirmos isso, vai levar muito tempo ainda, mas a nossa doutrina e os ensinamentos de Jesus já nos fazem vislumbrar essa possibilidade, ou essa certeza. Um dia nós estaremos trabalhando, digamos assim, mais diretamente com Deus. E então a gente tem que já se acostumando a se desligar desses egoísmos, desse amor egoísta, né? Vamos nos amar fraternalmente, né? E ele aqui ainda diz o seguinte: amar no sentido mais profundo da palavra é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-la em uma outra época, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Né? Então aqui é uma confirmação daquilo que nós estamos estudando, estamos aqui tentando interpretar. Naturalmente, cada um de vocês vai ter uma visão um pouco diferente, mas o importante é que a gente se esforce para procurar entender cada vez melhor a justiça de Deus, que é toda baseada no amor ao próximo, né? E no amor a Deus, em primeiro lugar. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre, e vamos lembrar aqui mais uma vez, para que todos aqueles que possam colaborar com
com o Natal dos assistidos da Casa do Centro Espírita Casa do Caminho, que possam então entrar em contato com os responsáveis para podermos efetuar essa festa de Natal para os mais necessitados. Que a paz do Senhor Jesus possa envolver o coração de todos. Que assim seja, graças a Deus.